aqui de novo, de frente a essa câmera, como sempre faço, né? Oi, gente. Faz um tempo, né? Na verdade, faz séculos que eu não posto nada nesse canal e então pensei nesse período de férias que dá pra ter uma cessada dos eventuais cursos universitários, gravar algumas coisas. Chegaram a me sugerir pra fazer um vídeo contando de como é o curso, também falando a respeito de qual relação que eu vejo entre veganismo e biotech. Quando falamos, por exemplo, da transformação de organismos vivos para o desenvolvimento de um produto, de um serviço, de um certo processo, ou até mesmo a otimização desses já existentes, estamos lidando, seja direto ou indiretamente, com a questão da bioética. Então, quais são esses organismos? São organismos sencientes, ou seja, são organismos que têm interesses em viver, em não sofrer, em não ser uma propriedade, em não ser um objeto, interesse em ser tratado como um indivíduo, como uma pessoa. Pessoa no sentido, eu falo não somente ser humano, mas no sentido de deter direitos. Não necessitamos saber todo o aparato técnico por trás da questão de direitos. A criança, ela não precisa saber de tudo, do conceito em si, para ser tratada com dignidade a partir disso. No caso, então, os animais. Então, quais são esses organismos? São organismos sencientes ou não são sencientes? A questão já começa por aí. Porque aí, se forem organismos sencientes sendo utilizados sem o consentimento, seja porque eles não o fizeram, ou pior ainda, não são capazes de consentir, aí o veganismo também ele atua, e não somente depois que surgem essas tecnologias que podem ter sido frutos de injustiças com outras espécies animais, mas sim, antes mesmo do desenvolvimento desse tipo de tecnologia, nós devemos questionar como vão ser feitos esses produtos. Quando eu digo o meio que isso vai se dar, eu não me refiro ao tratamento que os animais irão receber, gaiolas maiores, mais água, mais comida, mais, sei lá, música para eles escutarem. Eu estou falando sobre não utilizá-los, porque aquilo, nós não aplicaríamos essa lógica do bom tratamento, entre aspas, porque como você trata bem alguém que é tido como um objeto? E se eles seriam bem tratados nos procedimentos, então por que não usar humanos, né? Sabe, tem essas questões. Falo a respeito se vai haver uso animal, de animais não humanos contra o consentimento, ou se não vai, se vai ser feito de outras formas. Se a transformação de organismos vivos vai envolver, então, plantas, fungos, bactérias, ou então células humanas, algum composto de origem humana, mas que foi eticamente obtido, porque também não podemos esquecer, né, a ética com a nossa espécie, no caso que, já historicamente, a exemplo da Segunda Guerra Mundial e também o próprio livro chamado O Holocausto Brasileiro que discute. O maior hospício brasileiro, o Colônia, eles faziam experimentos em seres humanos também, contra, obviamente, a vontade dessas pessoas que estavam encarceradas num depósito de indivíduos que não eram vistos como indivíduos. E lá você via que acabava acarretando a ciência um caráter totalmente anticientífico. Além de estarem realizando experimentos em pessoas contra a vontade delas, então da ciência se destacou totalmente o caráter da bioética, tem a questão de, então, a ciência a qualquer custo, ou então as pessoas sendo objetificadas, sendo reduzidas a um objeto experimental. Então, eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado quando a ciência toma esse rumo, como se nós nos intitulássemos acima de qualquer força do bem e do mal, entre aspas, eu digo, acima de tudo e todos. Na realidade, isso vai ter implicações, pode não ser pra gente agora, e nós não temos que esperar que sejam implicações para seres humanos para vermos que está tendo uma implicação na natureza, uma implicação na natureza. Podermos desenvolver tecnologias dessa forma, usando animais não humanos, não significa que nós devêssemos fazer isso. E também o fato de termos, eventualmente, conquistado algo através dos experimentos em animais, se não apesar dos experimentos animais, não significa que não possamos e que nós não devamos buscar outras formas de desenvolver essas tecnologias, esses processos. E é nisso que, então, a biotecnologia e o veganismo se relacionam, né? Porque acabam sendo indissociáveis. Porque a forma como você vai fazer biotecnologia vai envolver princípios do veganismo se você quer fazê-la com responsabilidade com as outras espécies animais. Não se trata de uma imposição dos veganos, porque muitas vezes, quando a gente se discute dessas coisas, a gente pensa assim, mas eu tenho o meu direito de usar animais, né? Então, mais se pensa a respeito do direito da pessoa explorar, como se aquilo fosse mesmo um direito, do que o direito do animal não ser explorado. Se trata da questão de você ter uma consideração com aquele ser. É tão lógico utilizar o critério de espécie para
para diferenciar qual ser vai ser explorado ou não, quando usar critérios como sexo, altura, idade, porque são parâmetros, eles não se relacionam com a capacidade do indivíduo de ter consciência e sensibilidade, que seria o caráter da ciência, o caráter de detenção de interesses. Então, a gente tem que pensar em características que remetem ao interesse e não ser velado, e não ser tratado como uma propriedade, como um objeto. Porque senão a gente cai igual no livro do alienista. O alienista achava que ele sabia de tudo e que todo mundo, basicamente, que começou a achar que era louco, ele colocava dentro do hospício, dentro da Casa Verde. Chegou um momento que ele viu que, na verdade, talvez todo mundo que estivesse lá dentro fosse normal e todo mundo que estivesse fora fosse os loucos. Aí ele inverteu tudo. Depois chega à conclusão que ele era o louco, ele se tranca no hospício e ele morre lá. A gente tem que tomar cuidado para também não ser como o alienista. Eu sou o evento! Quando buscamos uma ciência a qualquer custo, conhecimento a qualquer custo, ou conhecimento pelo conhecimento, e acreditamos que o ser humano não seja falho, né? Esquecemos que a ciência, que por mais que signifique conhecimento, ela é feita pelo ser humano. E se o ser humano não se reconhece como imperfeito, ele cai na ignorância e cai na deficiência. E a gente esquece das outras espécies. Destrói a fauna, destrói a flora. Então, pra gente desenvolver uma biotecnologia com responsabilidade, respeitando as outras espécies, respeitando então o planeta. Paz, alegria, amor. Dividir tudo com todos nós. Eu deixei aqui, acho que vocês podem ver, 2 livros no caso, Como Eu Vejo o Mundo, do Albert Einstein, e esse Ética e Experimentação Animal, da Sônia Felipe. Eu gostaria de falar então um pouquinho a respeito deles, por caso no livro do Einstein, nesse Como Vejo o Mundo, fazendo um paralelo, a gente tem que pensar como a gente vê a biotecnologia. É aí que eu enxergo mais ainda a importância de você dialogar, de você colocar o veganismo e biotecnologia como coisas relacionadas. Embora ele trabalhasse mais com ciências mais exatas, ciências da natureza, o que eu acho admirável, não que eu concorde 100% com todas as ideias, essa translocação que ele fez entre as áreas do conhecimento. Ele discute sobre guerra, sobre a questão das armas, sobre a questão da paz, uma série de assuntos que sobre a educação. Esse livro da Sônia, ele discute então sobre a questão do uso de animais na ciência. Porque por trás dos processos biotecnológicos, principalmente na criação de vacinas, de medicamentos, quero deixar claro que esse canal não é uma zona segura para terraplanistas, para antivacina, nada do tipo, porque infelizmente tem esse estereótipo de que quem é vegano vai ser contra e, na verdade, o que somos contra são os testes de animais. No meu caso, particularmente, como biotecnologista, eu tenho muito interesse em poder ter uma contribuição para reforçar os métodos que não se utilizam de animais não humanos, para desenvolver até mesmo novos métodos, aperfeiçoar, e também para atuar porque como biotecnologista, você também pode atuar num caráter legal, todo um aparato que precisa ser alterado para podermos inovar nesse sentido, na criação de vacinas, de medicamentos, não somente que não sejam testados em animais, mas que não tenham derivados de animais em seus componentes. Quanto mais pessoas, mais veganos buscarem a atuação nessa área, vamos se unir, podemos ter uma força maior. Sempre unidos. É claro, em todas as áreas. Essa é a relação que eu vejo em biotecnologia e veganismo. E falando a respeito do curso, ele me surpreendeu positivamente em muitos aspectos, negativamente em alguns. Não podemos perder a esperança, né não? Mas foi mais positivamente. O ano, ele tem um caráter mais forte para a área de exatas, até mesmo do que de biológicas. A gente tem disciplinas como cálculo, tratamento e análise de dados, que são importantes para a gente ter uma base. Quando a gente estiver conduzindo algum experimento, todo esse caráter quantitativo, para fazer as interpretações dos dados que obtivermos, né? Então, eu recomendo vocês verem no Júpiter, né, a grade. Você tem aula em laboratório, então você tem aula prática, aula teórica em certas disciplinas. Tem bastante atividade que é passada. Embora a gente tenha no ciclo básico disciplinas que são da área de humanas, mas você vê que é voltado mais para essa área de exatas no começo do curso e depois aumenta a carga de biológicas. Tem esse diálogo e é importante que se reforce esse diálogo, todo esse caráter da área de humanas. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Então, a filosofia deve fazer parte da biologia. Inclusive, existe a biofilosofia. E como a biologia está dentro da biotecnologia, a filosofia, a bioética, todos esses campos, né? Filosofia estuda bioética também, devem estar no escopo da biotecnologia para que ela não seja, não perca o foco. Porque a biotecnologia também envolve sustentabilidade. Então, estamos lidando com
o cuidado que a gente tem com o planeta. Obviamente, se estamos falando de planeta, estamos também falando de vida, e estamos falando de vida senciente também. Porque às vezes, né, estamos desenvolvendo máquinas, estamos desenvolvendo tecnologias e nós podemos acabar nos tornando as próprias máquinas depois de desenvolver uma série de produtos sem nem mesmo questionar. Eu me interessei muito pela grade, né? Eu tinha visto o curso, né, Biotecnologia USP, eu tinha visto no Guia do Estudante, assim, um dia que eu tava só vendo, assim, a revista por folhear mesmo. E crê, por isso eu tô aqui. Eu tava pensando, né, em fazer biomedicina. Fazer várias coisas, na verdade. Naquele outro vídeo, eu acho que eu menciono também que eu fiz filosofia, filosofista. Aí depois eu não durante 10 anos de profissões, eu fiquei em biomedicina. Aí eu fui comprar a revista na banca, e aí a moça perguntou o que eu queria fazer. Aí eu falei biomedicina, aí tem aquele preconceito, porque é quase medicina, ela justamente falou isso. Ah, é quase medicina, né? Aí eu fiquei tipo... Aí eu mudei pra biotec, né? Ai, que emoção. É o meu sonho. Porque eu me interessei muito pela grade. Eu fiz parte de um grupo de integração que me tirou muitas dúvidas no Facebook. Assim, se eu não tivesse tirado as minhas dúvidas com eles, se eu não tivesse pesquisado bastante a respeito do curso, eu não estaria fazendo algo que eu gosto. É triste, mano. E eu ficaria sempre naquele e se eu tivesse pensado em cursar biotecnologia, será que daria pra seguir o curso? Pela questão fala do veganismo. Se não, seria um arrependimento pra vida toda. Porque mesmo que eventualmente mais tarde eu pensasse, aquele arrependimento de pensar naquele ano eu poderia ter prestado, já poderia saber como que é, eu estaria super arrependida. Eu já falei arrependimento várias vezes, porque seria arrependimento mesmo. Eu fiquei um pouco surtada ao longo do semestre. Por isso, porque eu não posso mais aceitar o que tá acontecendo. Eu vou ser bem sincera, tá? Desculpe falar. Chorei algumas vezes. Chorei. Mesmo que não tenha nada. Deixei de sair ao longo do semestre. Deixei várias vezes. Eu tenho que abandonar tudo por um local onde eu tô vendo que não tá tendo resultado. Óbvio, eu respirava às vezes. No colégio você tem de última semana de aula, né? É aquela várzea. Isso não existe, mano. Última semana de aula, na verdade, a gente teve várias provas. Porque, poxa, de todo o meu coração, não é mole, não. E teve trabalho também pra apresentar, mas foi super legal assim, apresentar o trabalho, apesar de termos nos estressados com as provas. Porque o trabalho foi aquele que a gente fez de orgulho. As ferramentas computacionais foi uma das coisas que eu achei mais legal, assim. A gente chegou a ser apresentado em uma aula teórica os programas que são utilizados para fazer sequenciamento. É muito, assim, tudo é muito interessante. A gente aprende a mexer no PyMol, que é um programa que mexe com proteínas. Entender como um fármaco vai se comportar. Tem todo um banco de dados que você pode utilizar. Em introdução à computação também a gente chegou a aprender a programar certas coisas. A gente utiliza a linguagem Python. Para com isso aí! Isso é de graça. Para de televisionar, por favor! Por mais que você possa Você passar raiva, você pode ter surtado às vezes, pode ter chorado, desesperado, sabe? Porque não sabe mais o que você tá fazendo. Me perdi aqui, desculpe. você não sabe por que você tá aí. Tá, vamos. Tá. Não. Você só sabe. Você, às vezes você se questiona, você pensa, Acabou. Meu Deus, eu não sou capaz. Não tem condição. você às vezes se compara. Sou assim. Eu fiz muito isso. Será que todo mundo sabe que eu, ai meu Deus, eu tô ficando tarde? Já chegou, né? Primeiro isso vai mexer com a tua autoestima. Escuta. Então não se compare nesse sentido. Eu não tô falando isso pra você se comportar se você for mal em alguma coisa, mas eu tô falando isso porque senão você vai começar a ficar mais se importando como os outros estão sendo que como você. Aqueles ditados. E você não vai ter um psicológico legal pra fazer as provas, pra estudar, pra essas coisas. Eu também encarei como um desafio, né? Pela questão do veganismo, pela questão de ser uma área que a princípio eu não teria tanto. Por mais que biologia fosse minha matéria favorita na escola, uma das minhas favoritas, eu tinha mais facilidade na área de humanos, né? Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, Depois você pensa, apesar de tudo, vale a pena. Se é aquilo que você gosta, você vai seguir até o fim. Porque você sente que é aquilo que você quer. Então, bora fazendo. Espero que as pessoas que forem ingressar pensem em todas essas implicações, as implicações éticas nos processos como profissionais que elas forem conduzir. vamos fazer o quê? É uma área que você pode trabalhar atuando para tratar no meio ambiente, no processo de biorremediação, tratamento de rios, de lagos, de locais contaminados. Você pode utilizar algum agente biológico, você pode utilizar alguma tecnologia que foi desenvolvida a partir de organismos, né? Então, para estar lidando com isso, você pode atuar, então, no campo da saúde, para questão de vacinas, medicamentos, tem o campo você pode trabalhar para energia, agricultura, né? Infelizmente, também você pode ter atuação na pecuária, né? Para melhorar processos que são feitos às custas, né, das outras espécies. Espero que isso possa ter esclarecido algumas coisas para vocês. E Como sempre falo, tem nem mais o que falar. É 5 anos consecutivos e tô feliz. Mas a gente sempre tem que falar. sigamos em biotecnologia. Poxa, torce por mim. Uma coisa realmente profissional.
curso, você tem aula em laboratório. Bom, Eu. então, enfim. Aí eu vou olhar. Enfim. Eu sou meio doida mesmo. Um beijo a vocês todos.